lobisomem, ele é o 7º filho homem consecutivo, ou seja, ele tem que ter tido 6 irmãos homens antes dele, assim, de maneira consecutiva. E aí, se esse homem, ele desrespeita as leis da quaresma ali, as tradições, ele se torna um lobisomem na noite da quaresma. Ele se transforma em lobisomem toda noite de quinta pra sexta, durante esses 40 dias, né, até chegar a sexta-feira santa. Então, toda semana, até a sexta-feira santa, ele se transforma em lobisomem de quinta pra sexta. Aí você pensa, tá, mas aí pra se tornar um lobisomem é muito difícil, né, você tem que ser o 7º filho homem consecutivo. Então por que as pessoas têm tanto medo da lenda do lobisomem? É porque esse lobisomem, ele é também condenado a vagar por aí, meio que castigando as pessoas quando ele está transformado em lobo, assim como a mulher de preto, o cavaleiro sem cabeça, só que o lobisomem, ele tá vivo, e ele é condenado a castigar essas pessoas. Tem uma história que conta também no interior de Minas Gerais, eu já percebi que no interior de Minas Gerais a galera leva muito a sério essas lendas da quaresma, e eu acho isso muito legal. Conta que um homem que morava por ali, ele também não respeitava as coisas da quaresma, mesma história de sempre. E aí, ele quis zombar mais ainda, e ele fez um churrasco com muito álcool ali para as pessoas beberem na sexta-feira santa. Diz que quando ele tava andando por ali, numa estrada de terra, ele sentiu um arranhão muito forte nas costas dele, e ele chegou em casa e tal, e ele amanheceu com muita febre, e ele viu esse arranhão, as pessoas viram, né, ali o arranhão nas costas dele, e isso deixou ele desesperado, e ele nunca mais deixou de seguir essas regras da quaresma. Outra aparição foi da procissão. Dizem que em algum estado do Nordeste, não falo qual, tava tendo uma procissão de quaresma, e as pessoas começaram a ouvir uivos muito altos, e um senhor, ele disse que não era para as pessoas olharem para trás, porque o lobisomem provavelmente estava ali rondando aquela procissão, mas que eles estariam protegidos enquanto eles estivessem ali rezando. E aí, um dos rapazes ali, ele não acreditou nessa história, apesar de ouvir os uivos, e ele olhou pra trás. Diz que quando ele olhou pra trás, todas as velas se apagaram e ficou um frio absurdo. E quando eles conseguiram acender as velas de novo, esse rapaz que olhou pra trás, ele tava pálido e extremamente assustado. E quando ele conseguiu falar, porque ele ficou meio paralisado, ele disse que viu um lobisomem, uma fera alta, peluda, com os olhos vermelhos e muito ferozes. E ele ficou aterrorizado e nunca mais ele descumpriu nenhuma regra e passou a acreditar 100% em todas as histórias da quaresma. Outra história do lobisomem que aconteceu em São Paulo. As pessoas dizem que um certo senhor que frequentava uma igreja, ele desaparecia do nada durante a quaresma e ninguém via ele. As pessoas dizem que ele desaparecia da igreja durante a quaresma, então ninguém via esse homem. E os moradores da região, eles começaram a ouvir uivos, né, de quinta pra sexta durante a quaresma, e eles resolveram procurar de onde que vinham esses uivos. E eles chegaram até algumas pegadas de animal e seguiram essas pegadas até a casa de um homem, no caso era esse homem, e eles não entraram, óbvio, a porta estava fechada, mas eles contam que em um domingo, esse homem, ele apareceu todo machucado e com os olhos com olheiras profundas, como se ele não dormisse há, tipo, muito tempo, tipo 40 dias, e isso foi no domingo de Páscoa. E há quem diga também que esses lobisomens, eles gostam muito de perseguir não só quem quebra essas regras, né, da quaresma, como também bebês que não são batizados. É como se fosse liberado pra eles atacarem bebês que não foram batizados pequenininhos, né, no caso na igreja católica. E bom, já ouvi falar também que espíritos, outros tipos de bicho, assim, de demônio, eles atacam bebês não batizados. Então, vem bem dessa vertente aí.